Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos, onde eu respondo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte dos cursos do Estuda Mais. O tiosulfato de sódio Na2B2O3 foi utilizado até recentemente como estabilizante do iodeto. Aí temos aqui o Ki, né, que é o nosso iodeto de potássio, adicionado ao sal de cozinha, calcule a massa de tiosulfato de sódio necessária para preparar 500 ml de uma solução de concentração de 15 gramas por litro. Bom, então vamos lá. Para a gente fazer esse cálculo, a gente pode fazer por dois tipos de concentração. A gente pode fazer por concentração comum ou a gente pode fazer por concentração molar. Tá? Aqui ele só pede para a gente a massa. Eu vou colocar aqui as duas fórmulas para vocês verem. A concentração comum ela tem massa do soluto na sua fórmula. Tá? Aqui, ó, massa do soluto pelo volume da solução. Se eu fizer pela concentração molar, que é esse emissão aqui, a gente também vai ter a massa do soluto aqui na fórmula pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, tanto faz a fórmula que você queira usar, ó, aqui eu vou ter a massa, aqui embaixo eu vou ter a massa e aqui eu também vou ter a massa. Então, você pode utilizar qualquer uma das fórmulas de concentração para fazer esse cálculo. Eu vou fazer o seguinte nessa videoaula, eu vou resolver pelos dois métodos. E até é bom porque aí vocês vão aprender a como você transformar, né? Como você fazer a ligação entre concentração comum e a concentração molar, tá? Então elas podem se relacionar. Então vamos primeiro fazer pelo método mais fácil, que é observar apenas a concentração comum. Olha só, concentração comum é esse C que a gente tem aqui, tá? Eu vou escrever todos os dados que eu tenho para não ficar confuso para ninguém. Então a gente tem aqui a concentração comum. A concentração comum ela é medida em quê? Em gramas por litro, tá? Essa é a unidade de medida dela, grama por litro. Do outro lado, eu vou ter a massa do soluto que a gente tem dentro da nossa solução. Massa do soluto. O soluto é aquele cara que ele está sendo dissolvido no solvente, tá? Essa massa de soluto ela tem que estar em gramas. E ali eu vou ter o volume, que é o volume da minha solução. Volume da solução. E o volume da solução ele precisa necessariamente estar em litros para a gente colocar dentro dessa fórmula de concentração comum. Então eu tenho a unidade de grama, eu tenho a unidade de litro aqui de um dos lados da equação. Afinal, eu tenho massa em grama, volume em litros. Do outro lado da igualdade, eu também tenho grama por litro. É a mesma coisa. Afinal, se eu tenho uma igualdade matemática, significa que o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro também. Beleza? Agora, olha só. Quais dados a gente tem se eu observar bem nesse exercício? De cara, eu tenho dois valores numéricos. Eu tenho aqui 15 gramas por litro, que vai ser a minha concentração comum, e eu tenho aqui 500 ml, que vai ser meu volume. O único problema é que eu disse que o volume precisa estar em litros, o volume da solução. Então o que a gente vai fazer? Converter esses 500 ml para litro, mas é muito tranquilo, né? 500 ml, para a gente transformar em litro, é só a gente dividir esse valor por 1000. 500 dividido por 1000 vai dar 0,5 litros. Pronto. Agora eu vou pegar essa fórmula, concentração comum, que é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Eu quero descobrir a massa do soluto, não é? Então eu vou pegar o volume que está sendo dividido pela massa e vou jogar ele para o outro lado da equação. Tá? E aí vai ficar como? Concentração vezes volume é igual a massa. Concentração vezes volume, a concentração era de 15 gramas por litro, estava aqui em cima, e a massa agora, o volume a gente sabe que é de 15 não, 0,5 litros, tá? Então, a concentração comum, que é de 15 gramas por litro, vai multiplicar por 0,5 litros da solução, e isso vai ser a nossa massa do soluto. 15 vezes 0,5, eu gosto de falar que quando você multiplica por 0,5, pessoal, é só você pegar esse valor que você tem e dividir ele pela metade, tá? Multiplicar por 0,5 e dividir por 2 é a mesma coisa. Então, quanto que é a metade de 15? É 7,5, não é? Então, vai dar 7,5 gramas. E isso é igual à massa que a gente tem do nosso soluto.
Por que gramas, professor? Porque você vai pegar o valor que você tem aqui, ó, de litro, que está aqui embaixo, e vai cortar pela unidade de litro que está aqui em cima. O grama não tem outra unidade de grama para ele cortar, então ficou assim, sendo nossa resposta, massa igual a 7,5 gramas, ou 7,5 é igual a nossa massa, tá bom? Isso aqui a gente calculou apenas utilizando a fórmula da concentração comum. Mas eu disse que dá para a gente utilizar também essa fórmula aqui, ó, da nossa concentração molar. Aí, só que para a gente utilizar a fórmula da concentração molar, eu vou precisar fazer uma relação entre a concentração comum, que é esse C aqui, e que é medido em gramas por litro, e a concentração molar, que é esse Mzão aqui, medido em mol por litro. Olha só, a molaridade ou concentração molar, vou colocar aqui, ó. Molaridade é igual à concentração comum dividida pela massa molar. Eu vou colocar aqui na frente o que são cada um desses dados para a gente não esquecer, tá? Esse Mzão aqui embaixo é uma massa molar, que a gente mede a partir da nossa fórmula molecular, tá? Em dados que a gente tem de massa da tabela periódica. Esse C aqui em cima é a nossa concentração comum. Esse Mzão que a gente tem aqui, ó, é a nossa molaridade, ou concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria. Tem um monte de nome, né? Eu vou colocar aqui concentração molar, tá? Concentração molar. A concentração molar, ela é medida em unidade de mol por litro. A concentração comum, que está ali em cima, a gente já viu que é medida em gramas por litro. E a massa molar é medida em gramas por mol. Quando eu faço a divisão entre a concentração comum e a massa molar, esse grama aqui corta com esse grama e essas duas unidades se invertem. Então vai ficar mol sobre litro, mol por litro, que é a mesma coisa que a gente tem do outro lado da igualdade, que é a nossa molaridade, né, concentração molar, medida em mol por litro também, tá? Só para vocês saberem como que foi feita essa relação aí, beleza? Então, essa fórmula aqui, ó, vai fazer com que a gente descubra a nossa molaridade. A gente não sabia, a nossa concentração molar. A gente não tinha esse dado. A gente aqui, por enquanto, só tem a concentração comum. E vamos encontrar a nossa massa molar a partir dessa fórmula molecular, que é Na2B2O3, que é a fórmula do tiosulfato de sódio. Tá? Então, eu vou colocar a fórmula dele aqui embaixo. Vamos começar aqui, ó. Na2B2O3, né? Na2B2O3. Como que a gente vai calcular a massa molar? Então, agora a gente vai se preocupar em fazer o cálculo da massa molar, que é medida em gramas por mol, tá? É medida em gramas barra mol. Essa massa molar a gente vai colocar aqui, ó, embaixo dessa fórmula. Vamos dividir concentração comum por ela e vamos encontrar a nossa molaridade, concentração molar. Depois que a gente encontrar a nossa concentração molar, a gente vem aqui, ó, vamos utilizar essa fórmula. Eu já vou ter encontrado a minha massa molar, eu já vou ter o meu volume que o exercício já me deu, né, que era de 500 ml, só que aqui a gente também vai acabar tendo que utilizar ele em litros, tá, que é 0,5 litros. E a gente vai ter acabado de encontrar também a nossa concentração molar. Só vai faltar para a gente encontrar a nossa massa, então vai ficar fácil, né? Então vamos lá. Mas lembrando, hein, pessoal, o exercício ele já acabou aqui, tá? Encontrei aqui 7,5, eu só estou tentando encontrar de uma forma diferente para mostrar para vocês as relações entre essas fórmulas. Então, olha só, para fazer o cálculo aqui da nossa massa molar, eu vou separar todos os elementos que eu tenho dentro da molécula, que é o sódio, o boro e o oxigênio. A gente vai pegar as massas atômicas deles, que tem na tabela periódica. A massa atômica do sódio é 23, do boro é 10,2, né? 10,8 na verdade, 10,8, e a do oxigênio é de 16. Vamos multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos aparecem dentro da molécula. O sódio, observem que aparece 2 vezes, o boro aparece 2 vezes também, o oxigênio aparece 3 vezes dentro da molécula, então a gente vai multiplicar o sódio por 2, o boro por 2 e o oxigênio por 3. 23 vezes 2 é igual a 46. 10,8 vezes 2 é igual a 21,6. 16 vezes 3 é igual a 48.
Agora, somando todas essas massas, essas três massas que a gente calculou aqui, 46, 21,6 e 48, a gente encontra a massa molar do Na2B2O3, que é igual a 115,6 gramas por mol, tá bom? Então essa daqui é a nossa massa molar, 115,6 gramas por mol. Como a molaridade é igual à concentração comum dividida pela massa molar, e a minha molaridade então vai ser igual à concentração comum que a gente tinha, que era de 15 gramas por litro, dividido, e esse valor aqui foi retirado lá do exercício, hein? 15 gramas por litro, minha concentração comum, tá? Voltando aqui embaixo, 15 gramas por litro dividido por 115,6 gramas por mol. Nessa divisão, aquela vai acontecer, o grama vai cortar com grama e as unidades de mol e litro vão se inverter porque é uma divisão. Então vai ficar, molaridade é igual 15 dividido pelo valor de 115,6, eu não fiz aqui ainda, vou fazer aqui, 15 dividido por 115,6. Isso vai dar igual a 0,12, 0,13, tá? 0,13 mol por litro. Beleza? Essa daqui é a minha concentração molar. Agora, pegando aí a minha concentração molar e colocando dentro da fórmula, que a gente já sabe, molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes volume. Aqui eu já tenho massa molar, já tenho meu volume, eu já tenho a minha concentração molar. Só quero descobrir a massa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os valores que eu tenho, a massa molar e o volume, e vou jogar lá para o outro lado da equação. Assim eu vou ter, de um lado da equação, apenas a massa, e do outro lado da equação eu vou ter todo mundo. Então vai ficar a massa é igual a molaridade, concentração molar, né? Vezes a massa molar, vezes o nosso volume. A massa é igual a 0,13 mol por litro, vezes, qual que é a nossa massa molar? 115,6 gramas por mol, grama barra mol, vezes o nosso volume de 0,5 litros. Aí aqui a gente vai ter que a massa vai ser igual a quanto? Fazendo todas essas operações, 0,13 vezes 115,6 vezes 0,5, a gente vai chegar em 7,5 gramas. 7,5 gramas de Na2B2O3. Como que a gente chegou em gramas, né? É só cortar as unidades, olha só. Aqui eu tenho mol em cima, corto com mol aqui embaixo. Aqui eu tenho esse grama aqui em cima, não tem com ninguém para cortar. Tem o litro aqui em cima, corta com litro aqui embaixo, então sobra unidade de gramas mesmo. Então ficou 7,5 gramas de Na2B2O3, que era a molécula que a gente tinha lá em cima, beleza? Então basicamente é isso, a gente fez o cálculo de massa utilizando a fórmula de molaridade, concentração molar, utilizando também a concentração comum, e aprendemos aí a fazer essa conversão entre as duas concentrações, entre a concentração molar e a concentração comum, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, pois assim vocês podem estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal, beleza? Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações, pois assim vocês poderão receber a todas as notificações quando surgirem vídeos novos do Estuda Mais. Um forte abraço, a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.